A manobra utilizada é a manobra de Henlich. Para se executá-la, você precisa se posicionar em pé atrás da pessoa. Envolva com os braços, fechar uma das mãos com o punho bem fechado e o polegar por cima e posicioná-la na região superior do abdômen, entre o umbigo e a caixa torácica. Colocar a outra mão sobre o punho fechado, agarrando firmemente. Puxar com força ambas as mãos para dentro e para cima. Caso essa região seja de difícil acesso, como pode acontecer em obesos ou gestantes nas últimas semanas, uma opção é localizar as mãos sobre o tórax. Repetir a manobra até 5 vezes seguidas, observando se o objeto foi expelido e se a vítima voltou à respiração espontânea. Se o paciente ele fica com falta de ar ou ele para de respirar após a remoção do material. Às vezes, mesmo você fazendo a remoção, o paciente ele entra em parada respiratória. Nisso, as medidas de ressuscitação cardiopulmonar devem ser iniciadas imediatamente e chamar automaticamente o serviço de saúde importante. No caso do Brasil, o SAMU, para que possa dar esse suporte para a pessoa e manter as manobras até que a equipe de saúde chegue, ou até a pessoa volte à respiração espontânea. No caso do segundo caso, agora, sobre as hemorragias. A hemorragia normalmente vai estar associada a uma questão de lesões de abertura. Pode ser tiro, facada ou cortes. Normalmente, existe a questão das profundidades e a questão da preocupação com hemorragias. Toda perda de sangue, você deve ter o cuidado de como fazer um curativo adequado para que você possa controlar essa hemorragia. Alguns arranhões, você já sabe que, mesmo sem curativo, você logo para o fluxo sanguíneo, coagula e tudo bonito. Mas em alguns outros casos, em estruturas mais profundos, cortes mais fundos, ou em alguns outros casos mais específicos, a pessoa mesmo com corte não vai parar com isso. Então, por isso que é necessário a tomada de fazer um curativo adequado. A questão do curativo, o que é necessário? É que você tenha o material adequado para fazer o curativo, que seria gás e atadura. Comprime a região local onde está havendo o sangramento. Passar a atadura com pressão, enrolando o membro, ou cabeça, ou cintura, ou perna. Qualquer um dos membros pode ser... coceira gostosa. Qualquer um dos membros, ou qualquer uma das estruturas que seja do corpo, você pode fazer essa compressão, que isso vai evitar com que ele evolua para uma questão de choque mesmo, dependendo da estrutura. E o que é importante você saber? Que existe 3 tipos principais de hemorragias. A questão capilar, que são dos cortes superficiais, onde simplesmente aquele sanguezinho que sai e escorre. Existe também a questão de quando você tem a lesão de estruturas venosas, que já é um volume bem maior do que a capilar, e que ele é contínuo, ele é como se fosse derramando, assim por dizer. E existe também quando há lesões de estruturas arteriais, que classicamente é a questão do sangramento em jato, que o pessoal fala, pulou o sangue pela sala, voou o sangue para a parede. Normalmente é caracterizada por uma lesão de uma estrutura arterial. Todo corte vai ter hemorragia, normalmente vai ter um sangramento específico. Mas a questão da hemorragia, que a gente tem que tomar mais cuidado, é a questão das hemorragias de estruturas importantes, que aí no caso são os mais profundos, que pode ser capilar, venoso ou arterial. A importância todo sangramento, todo machucado deve ser feito curativo. Comprime e pronto. Encharcou a estrutura do que está fazendo curativo. Isso às vezes é muito comum em uma atividade, porque você está andando, vai encharcar e vai começar a derramar sangue novamente. Você não retira esse curativo que está no local. Você pega uma estrutura, um outro pano ou até mesmo um outro material de curativo, que pode ser uma abdominal, uma gaze abdominal, uma blusa, se você tiver, ou uma toalha, você vai colocar sobre a região e novamente vai comprimir. E ficar fazendo força para compressão em cima sobre o local.
Isso vale tanto para, como eu falei, para ferimentos profundos, longos, até mesmo uma questão de amputação. Essas medidas também são tomadas em casos extremos assim também. E, o mais importante por tudo, levar a pessoa para um lugar para que ela tenha assistência médica adequada para aquela lesão. Aí entra um outro ponto importante, que eu vou falar sobre questões de arranhões pequenos. Em ambientes externos, cuidado com questões de contaminação. Por isso que muitas vezes, mesmo um corte que tenha pouco sangramento, ele é importante que seja visto pelo médico pela necessidade de tomar medicações. No caso, um corte pequeno, mas em um lugar seriamente contaminado, você corre o risco de adquirir uma infecção. Por isso, por esse corte, você vai precisar fazer uso de antibióticos. Então, sempre tome cuidado com essas questões de cortes, porque todo corte, menor que seja, ele deve ser tratado e cuidado. O outro tipo de hemorragia que também a gente vê comumente é a questão de hemorragia nasal. A hemorragia nasal, ela normalmente está associada com lesões do revestimento interno do nariz, que faz com que o sangue e os vasos eles extravasem para esse meio da via aérea, onde ele começa a pingar e escorrer. Alguns vasos são tão superficiais que por você simplesmente o dia estar mais frio e a pele descascar, ele começa a sangrar. Então é necessário você tomar medidas para que evite essa perda desse sangue. E aí entra a questão para controle dessa hemorragia. Compressão, que essa primeira é a mais eficaz, e logo mais o efeito tampão. Você pega uma estrutura que você possa usar, no caso pode ser gaze, pode ser luva, ou pode ser um pano, você colocar no orifício por onde está o sangramento e tampe e mantenha ele lá, não retirar mesmo até que ele encharque ou que ele fique contido lá. Normalmente você faz uma monta de grande volume e põe em cima para que ele exerça pressão na região do sangramento. Normalmente o sangramento ele ocorre nessa região dessa paredezinha interna aqui, de um lado ou do outro, que é onde passam os vasos mais superficiais. Então, normalmente você, fazendo um tampão adequado, você consegue fazer esse controle de sangramento. Normalmente o sangramento ele passa depois de alguns minutos, ele é contido depois de alguns minutos e normalmente a pessoa que já sofre disso, ela tem uma história, vai lhe explicar que sofre disso e que tem que levar ela ao serviço de saúde, em alguns casos sim ou não. Como se a pessoa já sabe que ela já teve contato com o médico, que explicou ela para isso e como ela proceder, ela já tem orientação. Mas se a pessoa nunca teve isso, primeiro caso, às vezes até o ideal é que ela vá e procure um serviço de saúde. Outra coisa importante é se o não deixar o sangramento como esquecê-lo, que em alguns casos a pessoa viu que estava sangrando um pouquinho, aí não cuidou, mas continuou sangrando por um longo período, passou um dia sangrando. Isso é alguns casos da pessoa começar a apresentar um choque hipovolêmico por uma perda dessa. Outra coisa importante, que é um erro muito comum, que as pessoas têm o hábito de levantar a cabeça para isso, para o sangue não escorrer para fora. Não, o ideal é que o sangue escorra para fora. Então, o ideal é que você mantenha para baixo. Uma outra medida que você pode fazer é a medida com gelo. Você fazer uma compressa fria. Você pega um gelo ou uma toalha com água bem gelada e encostar sobre a superfície. Isso faz com que o efeito dos vasos que tem os músculos, ele se contrai, diminui o volume e diminui o sangramento. É tão interessante que você pode fazer até com uma lata de refrigerante ou com uma garrafa d'água congelada. Você pode encostar. O ideal é que a estrutura gelo, que a temperatura, não esteja em contato, porque você pode causar uma lesão térmica por uma geladura, que é uma queimadura por frio.